Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre função quadrática, o último conteúdo do nosso módulo 2. Então, vamos lá. Função quadrática ou função polinomial do segundo grau, tá? Então, ela é bem semelhante com a do primeiro grau que nós vimos. No primeiro grau, nós íamos ter uma equação do primeiro grau, né? O meu incógnita ia estar elevado a 1. Já na função do segundo grau, a minha incógnita vai estar elevado a 2, que nós vamos chamar de função quadrática, ou função do segundo grau, ou ainda função polinomial do segundo grau. É toda a função da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, onde o meu a é o coeficiente de x ao quadrado, o meu b, ele vai ser o coeficiente de x e o meu c é o meu termo independente. Tá? Na função abaixo, determine o valor de a, de b e de c. São valores muito importantes para a gente estar resolvendo quando a gente for precisar encontrar os zeros da minha função. É a mesma coisa da equação do segundo grau que vocês já estudaram no ano anterior. Tá? Então, eu dou essa função, f de x igual a 3x ao quadrado menos 8x mais 4. E peço o meu a, o meu b e o meu c. Quem é o meu a? O meu a é 3. B, menos 8. E o meu c, 4. O gráfico de uma função de segundo grau, ela vai ser uma curva que ela é chamada de parábola. Então, no gráfico da função do primeiro grau, nós vimos que ela era uma reta, que é também chamada de função afim. É uma reta. Já na função do segundo grau, ela é uma parábola. Tá? Então, tá aí a minha parábolazinha. Esse ponto aqui a gente chama de vértice, tá? Da minha parábola. Então, minha parábola parece um umzinho mesmo, tá? Então, tá aqui a minha... Pegar o marca-texto. Tá aqui a minha parábola. Ela vai ser esse uzinho na minha função do segundo grau. Sempre vai ser uma parábola, professora. Sempre. O gráfico dela é essa parábolazinha aqui. Ela tem essa carinha aqui. E esse pontozinho aqui, ó, a gente chama de vértice da minha parábola. A parábola ela terá concavidade voltada para cima se o meu a for positivo, ou seja, se o meu a for maior que zero. Então, toda vez que o meu a for maior que zero, ela vai ter a concavidade voltada para cima, que é o caso daquele exemplo que eu trouxe para vocês no anterior. Ela vai estar assim, ó, a concavidadezinha dela voltada para cima. Por quê? Porque o meu a é maior que zero, ou seja, o meu a é positivo. Então, a maior que zero, concavidade voltada para cima. Tá aqui o vértice da minha parábola e vejam a concavidade para cima, sempre que o meu a for zero. Então, é importante vocês estarem fixando isso. A maior que zero, concavidade para cima. E ela vai ter uma concavidade voltada para baixo toda vez que o meu a for menor do que zero. Ou seja, o meu a for negativo. Então, toda vez que o meu a for menor que zero, ou seja, o meu a for negativo, a concavidade dela é para baixo. Então, ela vai ser assim, ó. Para baixo. Tá ali o meu vértice. Então, concavidade voltada para baixo, porque o meu a, ele é negativo. Em outras palavras, aí eu trago para vocês um jeito bem legal para vocês estarem fixando essa questão de parábola voltada para cima e parábola voltada para baixo. Para cima, ele tá o quê? Quando a pessoa tá para cima, ela tá o quê? Alegre. Então, olha só a carinha, ó. O bonequinho dizendo, ó, tô alegre, ó. Concavidade para cima. Então, lembre, para cima ele tá o quê? Alegre. Aqui é a carinha. Então, para vocês fixarem. E para baixo ele tá o quê? Triste, né? Então, aí, a minha parábola para cima, ó. O vértice a maior que zero. E para baixo ele vai estar o quê? Triste, a carinha dele triste.
Olha a minha parábolazinha para baixo. Meu A menor que 0. Então, gente, olha aqui é até legal vocês tirarem um print, né? Claro que esse conteúdo é para vocês copiarem no caderno de vocês, mas tirarem um print fica bem legal para vocês estarem memorizando, ó, que é muito importante, tá? Então, concavidade voltada para cima, eu tô o quê? Alegre. Se eu tô alegre, eu tô pra cima. A maior que 0. Se eu tô triste, quando você tá triste, você tá o quê? Pra baixo. Então, concavidade voltada para baixo, meu A é negativo. Tranquilo, né? Então, quando a parábola ela tem uma concavidade voltada para baixo, nós chamamos de ponto mínimo. Então, isso aqui é muito importante, esse detalhe. Nós vamos ter o ponto máximo e o ponto mínimo da minha parábola. Quando ela está voltada para cima, ou seja, ela está alegrezinha, né? O meu A ele é positivo, ele é maior que 0. Eu vou ter o que? Um ponto mínimo. O que seria o ponto mínimo? Seria o menor valor da minha parábola. E percebam pelo desenho, pela figura, ó, que eu tenho aqui esse pontinho aqui, ele é o menor valor, porque para cá eu vou ter valores maiores do meu y. Então, aqui é o ponto mínimo, o menor valor que a minha parábola, minha curva, ela assume, tá? E a gente pode chamar de ponto mínimo ou ponto minimante. Normalmente, a gente fala ponto mínimo, pede o ponto mínimo da parábola. Tá? Então, você já sabe, se ela é voltada para cima, eu vou ter um ponto de mínimo. E quando ela é voltada para baixo, nós vamos ter um ponto de máximo. Tá? Então, ela é voltada para baixo e aí eu tenho um ponto máximo. Percebam que esse topo aqui é o maior valor que a minha parábola ela pode assumir. Para cá são valores menores e menores. Então, quando ela está para baixo, eu tenho um ponto máximo, que também vai ser chamado ponto maximante. Então, o vértice da minha parábola é aqui o ponto máximo. Tranquilo, né? Quando ela está voltada para baixo, nós temos um ponto máximo. Quando ela está voltada para cima, nós temos um ponto mínimo. Quando ela está voltada para baixo, que é quando ela está tristinha, o meu A ele é o quê? Menor que 0, ou seja, o meu A ele é negativo. Tá? Então, observe o seguinte gráfico, tá? Estamos montando o eixo X, o eixo Y, e aí eu vou montando no meu plano cartesiano, que vocês já sabem montar no plano cartesiano, né? Para cá os valores positivos de x, para cá os valores negativos, valores positivos de y e valores negativos de y. Então, percebam, eu montei aqui a minha parábola. O vértice dela, o x do vértice, tá? E o y do vértice. Ó, note o seguinte, turma, ó. Vamos analisar aqui esse gráfico. Aqui, esse ponto onde ela toca o meu eixo Y, eu chamo de interseção com o eixo Y, que vai ser justamente, vocês vão ver mais na frente, que é o valor de C. Lembram que a função é ax² mais bx mais c? Então, esse ponto aqui é o meu ponto C da minha parábola, tá? É a interseção com o eixo Y. Esses dois pontozinhos, onde ela toca o eixo X, onde a minha parábola tocar o meu eixo X, a gente vai chamar de zeros da função. Por que zero das funções? Porque vai ser quando a gente resolver o meu y0, eu vou ter um valor de x, ó. Porque aqui tá dizendo que o meu y, quando o meu x é 1, o meu y é 0. Então, eu marquei esse ponto aqui. Quando o meu x é 3, o meu y também é 0. E aí, eu marco esse ponto aqui. Então, esses dois pontos, eles identificam os zeros da minha função. Tá? E aqui, nós vamos ter um ponto de mínimo, já que eu tenho uma parábola voltada para cima, ou seja, o meu A é positivo, e eu vou ter um ponto mínimo, e aqui é o vértice da minha parábola. Então, esse ponto aqui é o x do vértice, é o que eu chamo de x do vértice, e esse ponto aqui é o y do vértice, já que aqui é o meu vértice, então eu vou ter um x do vértice e um y do vértice, tá? Então, tá aqui a análise da minha parábola.
do gráfico da minha... Então, para encontrar os zeros da função, o que é que nós iremos fazer? Vamos resolver a equação do segundo grau, para encontrar o zero. Falei para vocês, nós vamos usar quem? Delta e Bhaskara. No geral, a gente usa delta e Bhaskara, mas a depender da função, vocês podem estar utilizando sobre produto, também para ser mais rápido e agilizar. Mas, no geral, a gente usa delta e Bhaskara. Relembrando a fórmula de delta, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E o Bhaskara, o meu x, vai ser quem? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa formulazinha aqui de Bhaskara, sei que vocês já estão craques, né? De resolver a equação do segundo grau. E aí, para encontrar a interseção com o eixo y, nós vamos ao seguinte, saber que c é igual a y. Então, meu y é igual ao meu c. Quando a gente quiser saber a interseção com o eixo y, basta pegar a minha função, ver quem é o meu c e aí vocês já sabem. Y é igual a c, tá? Na minha interseção. E para encontrar as coordenadas do vértice, ou seja, encontrar o x do vértice e o y do vértice. Aí é muito importante, nós temos as duas formulazinhas, que essas duas formulazinhas vocês precisam estar memorizando, tá? Desse conteúdo, é a fórmula que vocês precisam memorizar, é o x do vértice e o y do vértice. Porque as demais, vocês já sabem. Encontrar o zero da função quadrática, vocês já sabem porque é só usar a fórmula de Bhaskara. Vocês já sabem resolver a equação do segundo grau. Então, já sabem encontrar os zeros. Né? A questão da interseção com o meu eixo y é vocês lembrarem que o y é a interseção igual ao valor do c, da minha equação, da minha função. E aí, vocês só precisam saber, memorizar essa fórmula aqui, o vértice, quem é o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos ver a formulazinha. Então, o meu x do vértice, ele vai ser quem? Menos b sobre 2a. Sempre, prof, sempre. X do vértice é menos b sobre 2a, tá aí a fórmula. E o meu y do vértice vai ser delta sobre 4a. Então, o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então, vocês vão ter que calcular o valor de delta para descobrir quem é o meu x do vértice, tá? Então, essas duas formulazinhas, vocês têm que estar memorizando quem é o x do vértice e o y do vértice, porque elas são cobradas, que é os valores máximos e os valores mínimos, né? Quando pede um máximo e um mínimo, e a gente tem que encontrar esses valores aqui, x do vértice e y do vértice da minha parábola. E aí, vamos para um exemplo, né? E responder cada uma das alternativas, tá? Então, eu vou dar a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E vamos estar resolvendo cada um dos itens. Então, função quadrática, ele é um assunto bem tranquilinho, assim, vocês podem estar percebendo. Então, determine o valor de A, B e C. Vocês já estão craques. Quem é A? A é 1. B, menos 5, né? Quem é C? 6. E aí, o exemplo B, ainda com a mesma função, pede para determinar a sua concavidade. Então, turma, a concavidade, quem que vai determinar a concavidade? O meu A, se ele é positivo ou negativo. Então, o meu A é positivo ou negativo? Positivo. O meu A é 1, então a concavidade voltada para cima. A maior que 0, né? Sua concavidade será para cima. Tá aí até o desenhozinho dela, da minha concavidade, para cima. E aí, na letra C, peço para determinar os zeros da minha função. Então, para determinar o zero da minha função, basta a gente resolver essa equação aqui do segundo grau. Pode estar utilizando a fórmula de Bhaskara ou pode estar utilizando soma e produto. Então, resolvendo, né, o delta, nós temos que delta é igual a 1, quando vocês resolverem. E, resolvendo Bhaskara, vou encontrar x1 a linha igual a 3 e x2 linha igual a 2. Então, aqui eu já botei já o resultado. Porque a professora senhora não fez o passozinho por passozinho, delta é igual a
b ao quadrado menos 4ac, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Porque aqui é só resolver a equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, sendo que vocês já estão craques, então aí vocês, em casa, que vão deixar tudo destrinchadozinho no caderno de vocês, essa solução, para estar praticando. E quem quiser resolver por soma e produto, nesse caso aqui, também pode, porque ele só pediu os zeros da minha função, então não precisa estar dando o delta, basta dar x uma linha e x duas linhas, tá? E aí, vamos para o nosso próximo exemplo. Determine a interseção com o eixo y. E aí, esse aí é o mais fácil de todos, lembram? Que a interseção com o eixo y, o meu y é igual ao meu c. Quem é c? 6. Né? Então, y é igual a 6. Fácil, né? É o mais fácil de todos. Então, dando continuidade, um exemplo, determine as coordenadas do vértice. Então, ele quer o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos lá. X do vértice. Lembram que x do vértice é menos b sobre 2a. Como b é menos 5, então você vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos mais. Então, fica 5 sobre 2. Porque o meu a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, x do vértice, 5 sobre 2. E o y do vértice, lembram que é menos delta sobre 4a. Como meu delta é 1, então ficou menos 1, que é menos delta. Então, menos 1 sobre 4a. Como o meu a é 1, 4 vezes 1, 1. Então, as coordenadas do vértice vai ser 5 sobre 2 e menos 1 sobre 4. A mesma função pede para a gente construir o gráfico. Então, já sabemos que a parábola é voltada para cima. Nós já temos o valor onde ela vai interceder, interseção com o eixo y, né? Que vai ser quanto? 6. Nós já fizemos isso, já temos esse valor. A interseção com o eixo y é 6. E já conhecemos os zeros da minha função, para poder marcar e o x e o y do vértice. Então, vamos lá. Construindo eixo x e eixo y. Meu pontinho aqui, que é o zero da minha função, 3, foi 1. O outro zero da minha função foi 2. E lá em cima a gente marca o quê? A minha interseção com o eixo y, 3, 6. E aí agora, gente, é só a gente fazer o meu ponto do meu x do vértice, pra gente saber onde é que ele vai estar parando, ó. Que nós já encontramos. E é só fazer a minha curva, a minha parábola. Professora, só isso? Só isso. Você marca os pontos, encontrou os zeros da minha função, já sei onde eu marco. Sei onde é que ela vai interceder pela função, ó, que é 6. Pronto, só fazer a minha parábolazinha, tá? E aqui é o vértice. Se vocês quiserem marcar o valor, também pode. Se quiser, marca aqui, né? Menos 1 sobre 4. E aqui, também podem estar marcando o valor. Então, observando e analisando o gráfico, nós podemos ter algumas funções, né, quadráticas. Nós podemos tirar algumas conclusões quando a gente observa o nosso gráfico, sem precisar efetuar nenhum cálculo. Só de olhar o gráfico a gente tira algumas conclusões. Então, vamos lá? Então, vamos analisar. Então, eu tenho aqui o meu gráfico, eixo x, eixo y. Marquei já um ponto aqui, ó, um zero da minha função, percebam que está do meu lado esquerdo, ou seja, é um valor negativo, ó, o outro zero também está do lado esquerdo, ó. Então, esses dois pontos aqui já estão indicando os zeros da minha função, tá? Que são negativos, x1 linha e x2 linha. Marquei aqui nesse eixo y, então eu estou indicando que a interseção com o eixo y, ou seja, o meu c, também é um número negativo. Indiquei aqui em cima, que é o que? O vértice da minha parábola. Então, já sei que ela vai ter o que? Concavidade voltada para baixo. Eu já sei que vai ter um ponto máximo. E que o meu A é negativo. Aí, a minha parábolazinha. E aí, ó. Como a parábola tem concavidade voltada para baixo. Deixa eu voltar aqui.
Como a minha parábola ela tem a concavidade voltada para baixo, o meu A é o quê? Negativo. Os zeros da minha função são distintos e negativos, ó. O zero da minha função vai ser o quê? Distintos, ó. Tem 2 pontos e ele é o quê? Negativo. A interseção com o eixo Y também é negativa. E o x do vértice e y do vértice, ó, aqui em cima, eles são o quê? Positivos. Então, só de analisar o gráfico, nós tiramos essas conclusões. Não se preocupe que esse slide vai estar disponível na plataforma de vocês, tá? Então, observam. Eixo x, o meu eixo y, marquei um ponto. Então, o zero da minha função já vai ser o quê? Um valor positivo. Marquei já minha interseção com o eixo y, também vai ser um valor positivo. E já tracei a minha parábola. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu possuo apenas um único valor, né? Para o meu zero, único zero. Né? Não tem valores distintos no meu zero da minha função. E que a concavidade dela é voltada para cima. Ou seja, o meu é o quê? Positivo. Os zeros das funções, eles são iguais e positivos, ó. Ou seja, o meu delta, ele é igual a zero. Então, por isso que eu tenho valores iguais e positivos. Nesse caso aqui, já que a parábola está voltada para cima. A interseção com o eixo y, ela é o quê? Positiva. Aqui a interseção com o meu eixo y. E o x do vértice é positivo. E o y do vértice é quanto? Zero. Ó, o x do vértice está aqui. Marquei aqui o x do vértice. E o y do vértice, ele é zero. Não tem, tá? O zero da função é igual ao x do vértice. Essa observaçãozinha aqui, ó. O zero da minha função, ela vai ser exatamente o meu x do vértice. Só de analisar a gente já percebe isso. Ó, observe. Estou analisando aqui x e y. E aí eu já tenho esse ponto aqui. Percebam que ela não está tocando o eixo x. Meu y, meu ponto de interseção, tracei a minha parábola. Então, concavidade voltada para cima. Então, meu A é positivo. Né? Não tem zero da função, ou seja, o meu delta ele é menor que zero. Ó. Já que ele não toca aqui, é porque não tem zero da função. Isso quer dizer que o meu delta ele deu negativo. Então, não existe um valor, uma raiz real. A interseção com o eixo y, ela é o quê? Positiva. Ela aqui, ó, interseção com o eixo y, positiva. O x do meu vértice, ele é o quê? Negativo. E o y do vértice, ele é o quê? Positivo. Ó, x do vértice vai para esse lado de cá, negativo. E o meu y do vértice, ó, no lado de cá, positivo. Ó, sempre importante, ó, uma observação. Sempre que o meu delta ele for negativo, a parábola ela não vai tocar o eixo x. Sempre, 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 amém. Meu delta deu negativo, ela não vai estar tocando o eixo x, porque não vai ter zeros das minhas funções, tá? E para finalizar a aula de hoje, né, nós encerramos o nosso módulo 2 de conteúdo, mas vai ter as atividades. Quero encerrar com essa frase. Se você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Então, se vocês cansarem, é normal o cansaço, mas não desistam. Descansem e tentem novamente. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.